Existe um lugar no meio do oceano que, simplesmente, desapareceu. Uma ilha que por décadas aparecia em mapas, era citada por exploradores, estudada por cientistas e até registrada por satélites. Mas hoje, ela sumiu. Não apenas fisicamente, mas também da internet, dos arquivos oficiais, dos mapas e até do Google Earth. Como se nunca tivesse existido. O mais estranho, ninguém sabe explicar por quê. Ou talvez, alguém saiba e esteja tentando esconder. Essa é a história real da Ilha Sandy. Uma ilha que foi literalmente apagada do mapa e cuja existência hoje é tratada como um erro, uma ilusão, ou pior, um segredo. A primeira vez que essa ilha foi registrada foi no final do século XIX, num mapa náutico. Ela aparecia como uma pequena massa de terra localizada no Pacífico Sul, entre a Austrália e a Nova Caledônia. O local era remoto, isolado, cercado por quilômetros e quilômetros de oceano. Ao longo dos anos, navegadores e cartógrafos continuaram marcando sua presença, incluindo em mapas franceses, britânicos e australianos. Durante mais de um século, ela foi considerada real. Inclusive, empresas de geolocalização como a Google e a Microsoft mostravam a Ilha Sandy em seus mapas. Usuários podiam localizá-la facilmente no Google Maps. O contorno da ilha era visível. Tudo indicava que ela estava lá. Em 2012, um grupo de cientistas australianos decidiu fazer uma expedição até a ilha para estudá-la mais de perto. Eles embarcaram acreditando que encontrariam uma elevação terrestre, talvez desabitada, mas presente. No entanto, quando chegaram ao local, só havia mar aberto. Nenhuma ilha, nenhum resquício de terra, nada. Eles conferiram as coordenadas várias vezes. Estavam no ponto exato onde a ilha deveria estar, mas ela simplesmente não existia. A notícia se espalhou rapidamente. Uma ilha que esteve nos mapas por mais de 100 anos. Nunca existiu, ou existiu e foi encoberta. Especialistas tentaram justificar. Alguns sugeriram que poderia ter sido uma ilusão óptica provocada por bancos de areia. Outros falaram em erros de leitura dos primeiros exploradores. Houve até quem dissesse que a ilha poderia ter sido formada por materiais vulcânicos flutuantes, que com o tempo se dissiparam. Mas nenhuma dessas explicações era completamente satisfatória, porque os satélites a mostravam. Como mapas diferentes de países distintos e épocas diversas cometeriam o mesmo erro por tanto tempo? E por que, após essa expedição, todos os registros começaram a desaparecer tão rapidamente? Sites removeram imagens. O Google atualizou seus mapas e apagou a ilha. Enciclopédias online a marcaram como erro cartográfico. A narrativa oficial se tornou: ela nunca existiu. Mas será? Alguns teóricos começaram a fazer perguntas que incomodam. E se a ilha realmente existiu? E se havia algo ali que não deveria ser visto? E se o verdadeiro motivo do sumiço foi a censura intencional? Há relatos não confirmados de embarcações proibidas de passar pela região, de imagens de satélite que falham ao tentar registrar o local. Há também teorias mais ousadas, sugerindo que ali foi construída uma base militar secreta durante a Guerra Fria, ou que testes nucleares foram realizados nas redondezas, o que forçou governos a encobrir qualquer vestígio. Outros apontam para uma possibilidade ainda mais perturbadora. O local da Ilha Sandy teria alguma anomalia magnética ou geológica que a tornava instável para observações. Algo que interferia nos equipamentos. Algo que causava distorções no tempo ou no espaço. Uma teoria ousada? Sim, mas não mais estranha do que uma ilha fantasma. E como se não bastasse, moradores de ilhas vizinhas relatam histórias antigas sobre uma terra misteriosa que às vezes aparecia no horizonte e depois sumia. Histórias de pescadores que desapareceram ao se aproximar daquele ponto. E até relatos de sons subterrâneos inexplicáveis vindos das águas ao redor. Há também registros antigos de mapas franceses que mostram uma elevação submersa no exato ponto onde Sandy estaria. Mesmo após ser apagada, alguns radares modernos ainda detectam uma diferença no relevo oceânico, como se algo estivesse ali, submerso, oculto.
Mas nada disso é comentado nos meios oficiais. A história foi enterrada. A narrativa de erro cartográfico prevaleceu. E hoje, a Ilha Sandy é apenas mais um glitch na história. Um detalhe que quase ninguém questiona. Mas e se ela não for a única? E se existirem outras ilhas apagadas, outras áreas censuradas, outros pontos do planeta que foram deliberadamente excluídos do nosso conhecimento? Por que esconder uma ilha? O que havia ali? E principalmente, quem decide o que pode ou não aparecer em um mapa? Essas são perguntas que talvez nunca tenham resposta. Mas uma coisa é certa: a Ilha Sandy existiu, ou, no mínimo, foi mostrada como existente por muito tempo. E quando alguém decidiu investigá-la a fundo, ela simplesmente deixou de existir, como um segredo bem guardado. O que mais está sendo escondido de nós? E se isso te deixou intrigado, espera até você ver o que foi encontrado acidentalmente no fundo do oceano perto da Antártida. Mas antes, há mais peças nesse quebra-cabeça. Algumas semanas depois da expedição fracassada, uma nova equipe decidiu investigar, não a superfície, mas o que havia debaixo dela. Oceanógrafos equiparam seu navio com sonar de varredura lateral, magnetômetros de alta resolução e drones subaquáticos capazes de transmitir vídeo em tempo real a mais de 1.000 metros de profundidade. Durante 3 noites seguidas, navegaram lentamente sobre as coordenadas da antiga Ilha Sandy, mapeando centímetro por centímetro do leito marinho. O sonar revelou algo inesperado. Um platô rochoso com contornos quase geométricos, formando ângulos retos e paredes aparentemente artificiais. Parecia o alicerce de uma estrutura muito maior, agora coberta por sedimento e coral. Alguns segmentos lembravam corredores paralelos, outros, rampas que subiam em direção ao que seria o nível da água nos mapas antigos. Os drones mergulharam. As câmeras mostraram colunas quebradas, blocos de basalto com marcas de corte e depressões circulares alinhadas a intervalos precisos. Para a equipe, era impossível que processos naturais criassem simetria tão clara. Aquilo parecia as ruínas submersas de uma ilha construída, ou pelo menos, adaptada por mãos humanas. Mas quem teria trabalhado ali e por que em um lugar tão remoto? Durante a madrugada, os magnetômetros detectaram variações intensas no campo magnético local, sugerindo a presença de grandes volumes de metal ocultos sob o platô. Antes que pudessem investigar melhor, os instrumentos começaram a falhar. As telinhas ficaram granuladas, depois pretas. Primeiro o sinal dos drones, depois o próprio sonar. Algo, ou alguém, interferia. Sem dados, eles recuaram, levando apenas minutos de gravação críptica para análise posterior. Aparentemente, quem quer que tenha enterrado esse segredo sob as ondas, ainda vigia a área. Na mesma semana em que as imagens submersas começaram a circular nos fóruns especializados, um documento anônimo surgiu na Dark Web. Era um memorando de 30 páginas, datado de 4 de outubro de 1983, carimbado como Confidencial Nível 4. O cabeçalho trazia o logotipo de uma agência governamental já extinta, responsável por pesquisas geodésicas estratégicas no Pacífico. O texto descrevia a instalação de um laboratório de monitoramento oceânico sobre uma formação insular de origem não especificada, confidenciando que a localização fora deliberadamente omitida de relatórios públicos. Segundo o relatório, o objetivo oficial era observar correntes submarinas e testar novas antenas de comunicação de longo alcance. Mas nas margens, comentários manuscritos em tinta vermelha falavam de fenômenos de energia desconhecida e de necessidade de contenção imediata. Havia listas de equipamentos incomuns, geradores de campo, câmaras hiperbáricas, sensores de neutrinos. Em notas laterais, um comandante solicitava autorização para procedimentos de neutralização em caso de exposição acidental. O mais chocante estava no apêndice C. Lá, diagramas mostravam a construção de plataformas móveis que poderiam ser submersas em até 300 metros, criando a ilusão de uma ilha que existia e desaparecia conforme a necessidade operacional. Fotogramas em baixa resolução revelavam guindastes transportando blocos de concreto exatamente iguais aos avistados pelos drones da expedição recente.
Se autêntico, o documento provava que Sandy era uma fachada deliberada. Analistas independentes tentaram checar a autenticidade. As marcas d'água, fontes e assinaturas batiam com outros arquivos liberados pelo Ato de Liberdade de Informação nos Estados Unidos e na Austrália. Por que então nenhum governo comentou? Talvez porque admitir a fraude significaria abrir a porta para perguntas sobre o que realmente foi testado ali e se ainda continua ativo, oculto, bem debaixo dos nossos navios. Quem se beneficia desse silêncio assustador? Enquanto especialistas discutiam os papéis vazados, vozes menos técnicas começaram a emergir. Antropólogos que estudavam as ilhas da Melanésia lembraram-se de um mito ancestral chamado Terra Sussurrante. Nas aldeias costeiras, contava-se que, em noites sem lua, uma massa de terra surgia, emitindo um som fraco, parecido com centenas de vozes murmurando sob a areia. Quem pisasse nela ficava ouvindo os sussurros para sempre, enlouquecido pela sombra de algo antigo que não suporta ser revelado. Os pesquisadores compararam o trajeto narrado nas lendas com rotas de navegação históricas dos séculos XVIII e XIX. Surpreendentemente, os pontos coincidiam quase exatamente com as coordenadas conhecidas de Sandy. Muitos estudiosos descartavam as histórias como superstição, até que gravações de áudio submarino feitas em 1997 captaram um fenômeno acústico inclassificável. Frequências entre 30 e 40 Hz, que pareciam formar padrões de fala repetitiva. Cientistas tentaram filtrar o ruído. Algumas sílabas soaram como idioma desconhecido, outras como eco eletrônico. Mais intrigante ainda, as gravações incluíam pausas regulares, como se a voz respondesse a medições ou provocações externas. Quando o governo francês solicitou cópias dos arquivos para estudo, o instituto que os mantinha informou que o disco rígido original fora danificado num incêndio misterioso. O backup estava ilegível. Para muitos, esse acidente foi coincidência demais. Se a Terra Sussurrante era real, talvez a ilha fosse apenas a parte visível de um fenômeno maior. Um emissor subterrâneo, natural ou artificial, enviando mensagens há séculos. Mensagens que, uma vez decifradas, poderiam revelar não só a origem de Sandy, mas também o tipo de entidade, humana ou não, que sussurra nas profundezas. Até hoje, nenhum laboratório reproduziu ou explicou aqueles sons, reforçando a aura proibida do lugar para cientistas e curiosos. A combinação de ruínas geométricas, documentos secretos e lendas acústicas atraiu a atenção de uma disciplina emergente: a física de anomalias espaço-temporais. Um coletivo de pesquisadores independentes, liderado por uma ex-consultora da Agência Espacial Europeia, sugeriu que a região onde Sandy existia poderia abrigar um microvórtice gravitacional, um ponto em que a estrutura do espaço-tempo sofre torções quase imperceptíveis. Em um preprint ousado, eles apresentaram discrepâncias entre modelos de maré globais e leituras históricas de boias meteorológicas, indicando variações sutis, porém constantes, de densidade local. Para testar a hipótese, o grupo planejou lançar boias equipadas com relógios atômicos sincronizados. Se o vórtice fosse real, mínimas diferenças no fluxo temporal apareceriam, gerando desvios de bilionésimos de segundo. O experimento, contudo, nunca aconteceu. 3 dias antes do embarque, a transportadora cancelou a remessa alegando ordens superiores. Seguradoras retiraram a cobertura, citando riscos não especificados. Quando os pesquisadores exigiram explicações, receberam um único e-mail: pesquisa suspensa por razões de segurança nacional. Em fóruns abertos, outros estudiosos lembraram que cancelamentos semelhantes ocorreram quando equipes tentaram medir anomalias no Atlântico Sul, região onde satélites frequentemente travam. A coincidência sugere um padrão mundial: zonas bloqueadas por autoridades ou por fenômenos que as próprias agências não entendem. Sandy seria apenas a primeira peça de um mosaico de distúrbios gravitacionais. Sem patrocínio, os cientistas recorreram a imagens de satélites comerciais. Sempre que solicitavam fotos, um pixel quadrado aparecia corrompido exatamente no centro das coordenadas originais. Erro de compressão? Talvez.
Porém, tal falha não se repetia em nenhuma outra área do Pacífico fotografada no mesmo segundo orbital. Para muitos, foi a prova final de que a censura não é só política, ela também mora no código que define o que podemos ou não observar. Se todas essas peças, ruínas submersas, laboratórios secretos, lendas sussurrantes e falhas gravitacionais, formam um mosaico coerente, resta a pergunta derradeira: por que tantos esforços para ocultar a verdade? Teóricos da conspiração dirão que governos temem pânico global ou a corrida por tecnologias desconhecidas. Céticos alegarão que erros humanos, misturados com um pouco de superstição, explicam tudo. Provavelmente a resposta se esconde em algum ponto entre esses extremos. Contudo, o simples fato de que tantos indícios convergem para a mesma coordenada levanta outra possibilidade. Aquilo que chamamos de Ilha Sandy pode não ter sido um pedaço de terra, mas a porta de entrada para algo maior, uma base avançada, um laboratório de fronteira, ou talvez uma singularidade natural capaz de fornecer dados que mudariam a ciência moderna. Seja qual for a história, ela foi coberta por camadas de censura, falhas técnicas e narrativas burocráticas tão densas que quase se tornaram parte do oceano. E isso nos leva a você, espectador. Cada clique, cada compartilhamento, cada voz que se recusa a engolir versões oficiais empurra a cortina 1 milímetro a mais. Investigações cidadãs já derrubaram segredos antes e podem fazê-lo novamente. Enquanto você assiste a este vídeo, algoritmos configurados por alguém tentam decidir quais fatos permanecem visíveis. Mas o conhecimento, como a maré, sempre acha um caminho de volta. Então, se algum dia a Ilha Sandy reaparecer nos mapas, ou se dados inéditos vazarem confirmando ou refutando todas essas pistas, a história não terminará aqui. Ela apenas começará de novo, em outra coordenada, em outro mistério. E nós estaremos prontos para segui-lo, porque aquilo que é apagado do mundo costuma ser exatamente o que mais vale a pena descobrir. Sempre.